Bom, sejam bem-vindos aí à nossa primeira aula inaugural do curso de Boas Práticas, Rastreabilidade, Controle e Garantia da Qualidade na Produção de Cachaças. Então, esse curso ele está começando hoje, mas não é só um curso, né, gente? É bom falar que nós estamos falando sobre documentação, sobre registros, sobre processo de produção e sobre sistemas de garantia da qualidade. E o que é importante nisso? A garantia da qualidade, ela vai determinar para a gente o quanto esse produto vai ser valorizado no mercado, o quanto esse produto vai ter um valor agregado maior e o quanto esse produto vai se destacar perante as demais cachaças, os demais produtos que a gente vê no mercado hoje. Então, é muito importante a gente entender essa diferença que a qualidade traz. A qualidade traz sempre um diferencial que vai agregar valor e que certamente o consumidor ele vai perceber esse valor agregado maior, tá? Então, esse curso ele surgiu principalmente por conta de tanta documentação que a gente precisa entender, que a gente precisa saber, processo de produção de cachaça de qualidade, para documentação, para registros, né? Mas principalmente o que eu vou fazer no meu processo de produção que vai impactar lá no meu produto final de forma positiva e o que eu vou deixar de fazer também que pode impactar de forma negativa, né? Então nós temos aqui o aspecto legal, aquilo que é obrigatório eu fazer e aquilo que eu vou fazer a mais para ter uma qualidade. Então, nós vamos falar sobre esse assunto. Essa aula de hoje, né, ela é uma aula aberta, então, o pessoal que fez o curso de Ciência da Cachaça, que foi um curso agora para o Dia da Cachaça, em comemoração do Dia da Cachaça, então, eu criei esse curso pensando na produção de cachaça de qualidade, quais são as moléculas químicas que interferem, que podem interferir positivamente ou negativamente nesse processo, né, na qualidade do produto. Então, esse curso Ciência da Cachaça é um curso menor, que foi aberto aí para muita gente se inscreveu, a gente teve mais de 200 inscritos, e aqui nós estamos dando oportunidade de se aprofundar muito mais. E tem também a equipe, né, do curso de sommelier de cachaças, então a nona turma também foi convidada para estar aqui com a gente, para participar dessa aula, entender um pouquinho mais de regulamentação, do que é importante, de quais são esses processos que garantam a qualidade. Então, nós vamos falar do cenário atual, nós vamos falar sobre processo de produção e o que nós chamamos de BPF, que são boas práticas de fabricação, que é um contexto geral quando a gente fala de alimentos e bebidas. Então, boas práticas de fabricação serve para alimentos, serve para bebida, mas aqui nós estamos falando especificamente em boas práticas de fabricação da cachaça, do processo de produção da cachaça e quais são as etapas cruciais aí que a gente chama, né, de ponto crítico de controle, ou seja, quais são esses pontos em que eu devo controlar com mais intenção, né, que eu devo fazer análises laboratoriais para entender se isso entra dentro da regulamentação ou não e como eu posso melhorar. Então, quem fez o curso Ciência da Cachaça, que a gente está trazendo um aprofundamento, um viés mais técnico de qualidade, um viés mais técnico quando a gente fala em sistemas de garantia e controle de qualidade, principalmente com foco em ampliar a produção de qualidade e exportação, né? Então, nós temos aí aquela demanda do mercado nacional sempre igual, ou seja, nós não temos nós temos muitos produtos que trazem aí a qualidade média, né? A qualidade medíocre é o que está na média, né? E a gente não quer só isso, a gente quer realmente ampliar essa qualidade que é o que o mercado internacional hoje visa, né? Então é muito diferente, pessoal, quando a gente compara as realidades do processo de produção de uma indústria de cachaça, uma indústria seja grande ou pequena, com a realidade, por exemplo, de uma fábrica de uísque do mesmo porte no exterior, na Escócia, nos Estados Unidos. Então, a preocupação e o estudo aprofundado sobre esse processo que vai trazer qualidade é muito maior lá fora. Então, a gente tem essa percepção muito apurada, né, de que falta conhecimento, de que nós podemos melhorar e muito, né? Eu falo aqui de 10 anos atrás, nós evoluímos muito com produções
que voltam e trazem qualidade melhor, a gente evoluiu com legislação, aspecto regulatório em geral, a gente evoluiu com o mercado de qualidade, mas ainda falta muito, né? Então, é bem importante a gente poder observar aonde está a cachaça hoje internacionalmente, quando comparado com outros destilados mundiais, como, por exemplo, o rum, que é muito semelhante, né, e está sempre muito à frente, whisky, tequila, conhaque, brandies em geral, né, vodka, a própria vodka e o gin. Então, há uma carência nítida aí de melhoria da qualidade contínua, né? E vocês vão ouvir muito eu falar desse termo qualidade contínua, que é eu não vou mudar isso agora na minha fábrica, eu não vou olhar agora para esse processo, mas eu vou olhar ao longo de muitos anos para como eu posso melhorar cada vez mais. Ou seja, se hoje, né, eu melhorei, daqui a pouco eu tenho uma possibilidade de melhorar ainda mais. Então, esse processo acaba ficando contínuo, é um trabalho contínuo, ou seja, ele nunca vai acabar, né? Como cuidar da nossa saúde. Ah, eu comecei a fazer exercício regularmente, eu comecei a comer bem. Quando que eu vou ser liberada disso? Nunca, né? Eu comecei a entrar em um aspecto mais saudável, por exemplo, da minha vida, a buscar uma qualidade de vida maior, mas se eu não continuar com isso, fizer um ano e depois não fazer mais, depois voltar a comer tudo errado ou não fazer exercício, o que que vai acontecer comigo? Eu vou retroceder, né? Então, a qualidade, a melhoria é contínua. Então, quer dizer, eu sempre devo estar preocupado nas formas possíveis de melhorar cada vez mais esse processo, né? E também poder trazer produtos de qualidade, reduzir custo de produção. Então, quando a gente mostra para o produtor, vê que se ele fizer de acordo, que se ele olhar para a qualidade, ele pode ter um investimento, mas o custo de produção dele vai ser bem menor, a perda vai ser bem menor, o reprocesso vai ser bem menor, né? Ele vai entender que as contas fecham muito quando você olha para a qualidade. Você tem mais trabalho? Você tem mais trabalho, mas você também tem um ganho muito maior. Você consegue ter um produto de melhor qualidade e cobrar mais por esse produto. E a boa notícia é que o nosso mercado consumidor ele está cada vez mais apto a pagar mais por um produto de melhor qualidade. Se você encontrar essa conexão com o seu mercado, o mercado está lá, você precisa se comunicar, você precisa apresentar o produto, você precisa encontrar esses canais que levem o seu produto de uma forma que conecte ao consumidor que está apto a pagar pelo que você quer receber sobre esse produto. Então, esse curso aqui ele serve principalmente para que a gente tenha redução de custos e aumento de ganhos, né? Então, nós estamos falando sim da parte financeira envolvida, principalmente. Nós estamos falando da parte de tempo de processo, a gente está falando em atingir mercados mais exigentes, em produzir produtos mais premium, né? E aqui, então, a gente tem nesse curso uma série de documentos, que são documentos que estão obrigados pela legislação, ou seja, você, quando você tem uma fábrica, quando você tem um produto, você é obrigado a atender essas demandas legais, essas demandas regulatórias, mas nós conseguimos ainda mais se aprofundar com relação a requisitos de qualidade, ou seja, a lei cobra o básico, gente, o muito básico. Então, nós estamos numa zona de conforto quando nós olhamos a lei e dizemos assim: poxa, eu atendo a legislação, a minha cachaça passou em todos os padrões de qualidade, né? E eu não preciso me preocupar mais com a qualidade desse produto. Então, isso aí infelizmente, vão ter produtos melhor no mercado, vão ganhar um preço maior e você não vai se posicionar como um produto premium, porque você não está preocupado com a qualidade contínua, né? Então, a gente vê que quais são os grandes cases, estudem as grandes marcas de cachaça, por que que elas estão perdurando ao longo do tempo, né? Porque certamente, né, a marca está preocupada em melhorar continuamente, né? Entender como é que ela pode atingir cada dia um ponto de melhoria maior.
né? Então, isso é realmente um pensamento, é o que a gente chama de mindset, ou seja, uma forma de pensar que está muito distante da maioria, eu estou falando maioria, não estou falando todos, tá, gente? Mas da maioria dos produtores de cachaça e aguardente no Brasil. Então, é realmente algo muito importante, porque quem tiver a visualização de que esse é o caminho para você ter produtos melhores e fazer o que é o certo desde a primeira vez, vai sair na frente de muitas formas diferentes, né? Vai ter aquela autoconfiança que eu acho que é muito importante de você apresentar um produto, dizer, poxa, minha cachaça é muito melhor das quais você tem aí, e eu posso provar isso, né? Então, é isso que a gente quer falar, é isso que a gente quer ter orgulho dos produtos que sim têm uma qualidade acima do normal, né? Acima da média das cachaças do Brasil. E a média, ela é bem baixa. Então, quer dizer, um pouco que eu faça para atingir uma melhoria no meu produto, no meu processo, eu já estou aumentando a média, eu já estou chegando acima aí da média da média dos produtos aí que a gente encontra comumente. E lógico, não posso deixar de falar que é muito importante olhar para o consumidor com o objetivo de educá-lo, né? O nosso consumidor ele não é educado com relação ao consumo de álcool, mas ele é muito menos educado com relação ao consumo de cachaça. Então, nós temos que fazer um trabalho enorme de responsabilidade do consumo de álcool, obviamente. E isso é a primeira coisa que todo produtor, todo mundo que trabalha na indústria de bebidas alcoólicas deve se preocupar. Como é que eu vou informar que essa bebida ela serve para trazer prazer, para trazer alegria, para trazer união entre as pessoas, para trazer comemoração, momentos bons, e ela não deve ser utilizada de forma ruim, em excesso, ela não deve ser utilizada quando você não está bem. Então, existem aí esses pontos que a gente deve considerar, obviamente, para educação etílica do consumidor. A educação etílica ela se pauta em dois pilares, um pilar da educação do consumo consciente, que é isso que eu acabei de falar, e o outro pilar, que é o que todo mundo gosta de fazer, que é entender sobre bebidas. Então, entender e poder falar e poder ensinar sobre bebidas é algo muito rico, é algo que realmente fascina as pessoas. Então, o pouco que vocês aprenderam, o pessoal que é da turma de sommelier, que tem aí aprendido um monte de coisa diferente, ao momento em que você passa isso para outra pessoa e faz ela entender que nós estamos falando de um produto de maior qualidade, muito provavelmente você vai ter aí grandes fãs, né, do produto, e isso é muito bom. Você vai criar uma comunicação, você vai criar uma comunidade que fale sobre o produto, que fale sobre a bebida, sobre as marcas diferentes, mas que entenda, né? Então, por exemplo, quando alguma pessoa fala assim, poxa, você trabalha com cachaça? Eu gosto muito de cachaça. Eu pergunto, olha que bom, quais você gosta, né? Me conte algumas marcas que você gosta, ou se você gosta de madeiras diferentes, ou a branquinha, ou a envelhecida, me conte um pouco. E aí eu vejo o quanto que a pessoa gosta do produto, porque ela se aprofundou, ela foi estudar um pouquinho, ela foi buscar esse conhecimento, né? E isso é muito legal. Mas na grande maioria das vezes, a pessoa comum, que eu falo pessoa comum, que é a pessoa que não é profissional nessa área, né? Ela foi apresentada, né? A uma cachaça de qualidade. Então, alguém em seu círculo social apresentou, ou presenteou, ou mostrou, ou fez alguma degustação, enfim, de algumas marcas que trazem qualidade, que trazem nobreza, que trazem uma aparência de um produto mais nobre. E aí, nesse momento, quebra, né, tudo aquilo que a gente tem contra bebidas destiladas, né? Todo aquele estigma que a gente tem contra a cachaça, principalmente, né? Uma bebida ruim, uma bebida de baixa qualidade, uma bebida em que as pessoas consomem em excesso, enfim, todo esse estigma é quebrado quando alguém mostra que cachaça pode ter qualidade. Então, nós estamos no caminho certo, não tem outro caminho. É esse momento que a gente deve entender o que é uma bebida de qualidade, o que não é. Então, aqui serve para quê esse conceito? Serve para todo mundo, né? Serve para a população geral, serve para especialistas,
serve para produtores, né, consumidores, enfim, todo mundo tem que saber o como é que eu vou comunicar isso, né? Qual que é o diferencial dos produtos, qual produto você vai apresentar para o seu amigo. Então, nesse momento, com certeza, e eu vou pedir para que vocês façam esse exercício, não precisa falar para mim, mas façam esse exercício mentalmente. Imaginem que vocês vão jantar na casa de alguém, uma pessoa muito importante, uma pessoa que te convidou, uma pessoa que vai oferecer um jantar e você vai levar uma cachaça, né? Qual cachaça você levaria? Então, na mente de cada um veio uma, duas, talvez três marcas diferentes aí, né? Muito bem. E aí, se perguntem o porquê você escolheu essa cachaça para apresentar, para levar, para presentear essa pessoa que está te convidando para jantar na casa dela, né? Então, existe um motivo, e muito provavelmente esse motivo está ligado à qualidade, está ligado à apresentação, à garrafa, à beleza, ao nome, né, ao posicionamento desse produto, ou um produto tradicional em que tem uma história, e aí a gente vem com o aspecto de história muito relevante, mas nela não se sustenta por si só, né? A gente tem que ter um produto de qualidade, porque você pode contar, o meu avô há 50 anos atrás, tinha um amigo que produzia cachaça lá no quintal da casa dele, do sítio dele, e dava para o meu avô, e eu guardei um pouco dessa cachaça, tá aqui, né? Você não vai falar isso. Então, não é uma história qualquer, né? Pode até ser, se você não souber muito sobre qualidade de bebidas, mas ela tem que ser uma história estruturada, em que levou a apresentar um produto de uma nobreza maior, de uma sofisticação maior, né? E é isso que a gente quer. Todo mundo concorda com isso? Alguém quer dar alguma opinião, fazer algum comentário? Fiquem à vontade. E aí? E aí, pessoal? Alguma dúvida por enquanto? Aqui tem sabor agradável, a Giovana disse, leva em consideração e ser registrada. Né? Porque hoje, gente, é uma grande vergonha, de verdade. É vergonhoso a gente chegar com uma cachaça para alguém, dando de presente, ou seja lá o que for, levando para um grupo de amigos, que seja uma cachaça sem registro, né? Aí muita gente, eu pelo menos olho e falo assim, poxa, a pessoa não entende nada de cachaça, ela não entende nada de bebida nenhuma, porque ela está valorizando, ela está achando que isso é um produto de qualidade. Então a gente fala, poxa, que ignorância, que falta de conhecimento, né? E talvez seja importante a gente tentar informar, né, essa pessoa sobre o produto. A Denise disse assim: quando eu presenteio uma cachaça, também avalio a preferência de quem vai receber. Olha que legal. Mas sempre leva um produto mais premium. Exatamente. A gente sempre vai escolher o que a gente acha que é muito bom, né? E é nesse momento que a gente deve trabalhar para contar sobre o produto. Porque um produto, sem você contar sobre ele, não é nada, né? A gente precisa contar uma história, a gente precisa informar o consumidor o que que é aquilo, né? A Maria João diz, tem muitas cachaças sem registro. Eu faço muita campanha para que registrem. Isso é ótimo, né? Talvez você ligar para o produtor, entender que você pode ajudá-lo de certa forma, né? Mostrando o caminho do registro. Creio que é responsabilidade nossa, perfeito. Com certeza, né? De todo mundo que trabalha com cachaça, explicar aí o processo. É que às vezes o produtor ele não quer se registrar porque ele acha que ele vai ter muito trabalho, que ele vai ter imposto incidindo sobre o produto. Essa questão de imposto é bem frequente quando a gente ouve essas respostas aí, né? Mas a Maria João colocou bastante interessante aqui, ó. Afinal, somos de confraria e estudamos. Exatamente. Então, existe, né, um posicionamento importante aí das confrarias, dos profissionais, para mostrar esse lado, né, que existe um lado
muito proveitoso e muito lucrativo, né? Então a gente tem que falar sobre dinheiro, a gente tem que falar que isso vai trazer uma lucratividade maior, né? Que é realmente muito, muito importante. Então vamos lá, vamos começar? Vou pegar aqui a aula, compartilhar com vocês. Qual aula a gente vai falar agora? Esse curso, então, pessoal, ele tem algumas características importantes aqui. Primeira característica é que ele tem na plataforma vários documentos, várias aulas que auxiliam o entendimento de toda essa documentação, que auxiliam você a implementar esses sistemas de controle e garantia da qualidade. Então, na aula que vem, a gente vai falar muito sobre como implementar esses sistemas, como de fato visualizar quais são os pontos críticos de controle da sua fábrica e como você vai obter um produto mais lucrativo no final, né? Um produto que tenha valor agregado mais alto. Então, tudo isso está na nossa plataforma, é uma plataforma que fica disponível para quem está inscrito por tempo indeterminado e é uma plataforma que eu sempre alimento com novidades, né? Então, isso é o ponto positivo aí. Quem fez a inscrição uma vez, né? Conforme a gente vai evoluindo o curso, vai também recebendo esses novos materiais. Então, por exemplo, agora a gente tem novos materiais referentes à legalização, né? A legislação, travei um pouco aqui. Referentes à legislação, né? E isso é muito, muito interessante, porque nós trazemos sempre o que mais de novo está nesse setor, nesse cenário, né? E vocês vão saber, obviamente, tendo aí toda a plataforma disponível com documentos para baixar, né? E esses documentos que podem ser implementados em qualquer fábrica, e-book de processo de produção. Então, quem tiver interesse, esse realmente é um curso que ele não tem degustação, né? A gente não manda o kit para vocês, porque é um curso mais de documentação, de registros, mas ele é imprescindível para todo profissional, todo produtor de cachaça, porque é aí que você vai encontrar tudo o que você precisa com relação aos aspectos legais e como você vai ganhar mais dinheiro tendo uma qualidade maior do seu produto, apresentando um produto de maior qualidade, ok? O Gabriel disse assim, da Cachaça Malandrinha, só tenho conhecimento que é o que podemos falar de cachaça. Então, agregar conhecimento nos coloca em um patamar diferente. Exatamente. Nada como conhecimento, né? Para falar para as pessoas e também para se posicionar frente à grande maioria dos outros produtores aí, né? Então, queiram ter esse conhecimento, porque isso é muito, muito importante. Ok, pessoal? Então, vamos começar? Eu vou, peraí, começar aqui a aula. Tem essa aula aqui que eu vou falar sobre produtos. Tem 3 PowerPoints abertos aqui para vocês. Mas vamos lá, né, gente? Então, onde tudo começa, a gente tem que entender o porquê que nós temos que melhorar, porque tudo começa de um ponto, e esse ponto, ele realmente é muito importante, que é o ponto das categorias de bebidas mundiais. Então, o que que nós temos no mundo, né? Várias categorias de bebidas destiladas, então aqui são as bebidas destiladas, e nós temos beiju e soju aqui, que são destilados asiáticos, então eles são de muita importância, porque eles são de países asiáticos onde tem muita gente que toma essas bebidas por conta da própria quantidade de pessoas vivendo lá, né, e do volume que se é requerido pelos destilados. Aí a gente tem vodka em primeiro lugar, e vodka é um caso muito interessante para a gente estudar, porque a vodka ela é uma bebida neutra, né? Então, assim, teoricamente, qualquer país pode fazer uma vodka de muita qualidade, porque ela tem a sua neutralidade. Então, ela não vai ter interferência, por exemplo, da matéria-prima, ela não vai ter interferência da sua fermentação ou de qual microorganismo fermentou a vodka, ela não vai ter interferência do seu processo de destilação,
ela não tem envelhecimento, porque vodka não envelhece. Então, assim, pensando na neutralidade, o que que é a vodka? É álcool, etanol, em sua grande maior parte, água. Então, quanto mais puro for isso, quanto mais etanol e água tiver, melhor vai ser a qualidade da minha vodka. Então, vodka é uma bebida bem curiosa de se estudar, principalmente quando a gente pega os casos de bebidas premium, de vodkas premium, vodkas polonesas, vodkas russas, que custam valores altíssimos, né? E que tem uma história, obviamente, mas ela tem uma garrafa bonita, e o consumidor entende como um produto de alto valor agregado, apesar de ser um produto neutro, que não necessariamente vai se diferenciar tanto de um produto de qualidade tão boa quanto, né? Então, qualidade química tão boa quanto. Então, isso é interessante da gente pensar. O beiju e soju, que são destilados asiáticos, que podem ser fermentados de diversas fontes vegetais. Então, eu posso produzir a partir de arroz, eu posso produzir a partir de centeio, eu posso produzir a partir de soja, eu posso produzir a partir de ervilha. Então, tem vários tipos de produção, processos e produtos diferentes, mas em geral, beiju é denominado destilado de origem chinesa e soju da Coreia e Japão, mas basicamente eles seguem a mesma orientação quanto destilados. E aí a gente vê a cachaça. E é tão curioso a gente observar que a cachaça ela está posicionada antes de uísque, conhaque, brandy, rum e tequila. Poxa, isso é muito interessante, porque se a gente falar sobre whisky, que é um dos destilados mais nobres que a gente tem, se a gente falar sobre conhaque, que é um destilado muito, muito nobre, né, específico, com denominação de origem, com identidade geográfica, a gente fala que essas bebidas, elas trazem um posicionamento muito alto com relação à precificação do mercado consumidor, né? E por que que a cachaça tem maior volume e você tem aí, né, menos de 1% exportado? Hoje a gente tem um aumento desse menos de 1%, a gente tem aí de 1 a 2% é a estimativa da exportação, aumentou um pouquinho ao longo dos anos, porque essa classificação é de 2018, então a gente teve um pouquinho de aumento, mas mesmo assim, o volume exportado mundialmente é muito baixo quando comparado com outras bebidas. Mas aonde está o volume de cachaça produzido no Brasil? Ele é consumido internamente. Então, vai para o mercado interno. Então, quase 99, 98% está no mercado interno. E o mercado interno, ele faz o quê? Né? Ele valoriza o produto? Ele conhece o produto? Ou é uma grande salada mista de regiões, posicionamentos, de contextos diferentes e valorizações diferentes, né? A gente está vivenciando uma grande salada mista, porque felizmente o que a gente tem, já vai, Mauro, eu já falo para você abrir o microfone, porque felizmente o que a gente tem é um grande regionalismo. Então, tem cachaça produzida no sul, no sudeste, no norte, no nordeste, no centro-oeste. Enfim, nós temos cachaças boas, de qualidade, e cachaças ruins, de baixíssima qualidade, produzida em todos os estados, né? Então, é uma grande salada mista. Mas falta ainda o quê? Falta o consumidor realmente admitir que essa cachaça que ele estava consumindo até então não é de boa qualidade, mas ele precisa conhecer que existem produtos de qualidade superiores para impulsionar também esse mercado para pagar mais por esse produto. Então, é muito comum você, por exemplo, ir num bar, né, e pedir um drink. E aí você olha na carta de drinks, você tem os drinks mais baratos feitos com cachaça. Isso pode ser bom de um lado, mas pode ser ruim de outro, mas é a nossa realidade, tá? Então, se você tem um rum, né, um brandy, um whisky, mesmo sendo nacional, você tem um preço muito mais elevado do que a cachaça. Então, é esse conceito que a gente precisa entender e que, de fato, a gente precisa mudar. Vamos lá, deixa eu pegar o microfone do Mauro aqui. Onde o Mauro está? Não achei mais o Mauro.
Aqui, Mauro. Mauro, pedi para ativar o microfone, pode falar. Tudo bem, Mauro? Seja bem-vindo. Tudo bom, Aline? Tudo jóia. Não, só aproveitar e tirar Eu fiquei com uma curiosidade aqui, não sei se você tem esses dados, mas nesses dados né, de quantidade de líquido vendido aí e tal, a gente tem diferenciação de cachaça de alambique? A gente tem claros esses dados do que é mais industrializado, o que é mais do tipo artesanal? Sim, eu vou passar para vocês, vou até anotar aqui, a gente tem o anuário da cachaça, né? Então, no anuário, a gente tem sobre produção de cachaça. Hoje nós não temos essa diferença tão nítida, porque recentemente a gente teve uma mudança na legislação, onde a gente possa denominar cachaça de alambique, né? A cachaça produzida exclusivamente em alambique, mas isso é facultativo, então não necessariamente o consumidor o consumidor não, o produtor, ele vai declarar aquele produto como uma cachaça de alambique, mesmo que seja cachaça de alambique. Ele pode escolher colocar só cachaça. Então, houveram algumas discussões, né, na legislação, e hoje nós não temos esses dados tão aprofundados de quanto é de alambique, quanto é de coluna, mas nós temos dados que fazem a gente chegar em um contexto, sim, sobre isso, que é no anuário da cachaça. Então, esse ano a gente teve um anuário novo. Eu vou passar para vocês aí que estão no grupo, vou colocar na plataforma também, porque traz informações bem legais aí para a gente refletir de posicionamento de produto, de volume de produção por estado, por cidade de produção. Então, é bem legal da gente discutir e ainda bem que a gente tem esses dados, né, que são feitos pelo Ministério da Agricultura, aí juntamente com algumas organizações que trazem para a gente informações importantes para a gente olhar para onde é para evoluir, tá? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não? A Denise perguntou 2024. A gente tem o anuário desse ano, que já saiu, sim. Depois eu passo para vocês. É isso, não tem mais ninguém. Gabriel, quer falar? Quero. Sim. Doutora, não, era só para completar a informação aí, que o anuário, na verdade, ele consiste de produção regularizada, né? Isso é bom ser frisado. Então, é uma luta para quem vive em região que tem muitos produtores que ainda estão em estado de clandestinidade, né? E que os dados do anuário, eles refletem a produção regularizada. Isso é Perfeito. importante ser frisado, né? Perfeito, perfeito, perfeito. É isso mesmo. Nós temos. Bom, gente, é muito importante a gente saber que 30% do mercado de bebidas destiladas é irregular, ou seja, 30% do mercado geral de bebidas, se a gente pegar todo tipo de bebidas, a gente está falando em produto adulterado, ou falsificado, ou sem registro, né? Então, é realmente muito, muito considerável isso, tá? Muito considerável. E aí, gente, nós temos a questão de que na cachaça, dentro do setor de cachaça, nós temos aí mais ainda, né, um volume muito maior que é considerado é, ilegal, né, tá clandestino que não está registrado. Então, há uma estimativa bastante grande. A gente pode pegar os números do anuário para dar uma olhada e ver depois, mas realmente é assustador o quanto não é registrado. Então, a gente não tem esse contexto geral, né? E tem uma questão importante que eu acho que vale a pena falar também, que é sobre a produção, a capacidade de produção que a gente tem, tá? Então, o que que acontece? Nós temos uma produção X, vamos supor, de cachaça no Brasil hoje, mas nós temos uma capacidade de produzir o dobro disso, né? Então, considerando safra, considerando parque industrial ocioso, né? A gente tem uma capacidade que sempre pode ampliar. E considerando a matéria-prima, né? Então, por exemplo, se eu estou falando de é, tequila, né? Tequila e conhaque, eu tenho problema da denominação de origem, da região delimitada, então o conhaque de conhaque, né, da região de conhaque, só pode ser produzido ali a uva, então eu tenho uma restrição de matéria-prima por espaço de produção.
Tequila é a mesma coisa, eu não tenho tanto agave assim, eu não tenho tanta tequila assim, eu tenho muito mezcal, que é o destilado geral de agave, mas não necessariamente que fica na região de tequila. Então, há capacidade de expansão? Não, da tequila não. Há capacidade de expansão do agave, a gente pode plantar agave até aqui no Brasil, por exemplo, mas não há capacidade de expansão de tequila. E a cachaça? A gente tem capacidade de expansão muito grande, né? Tanto que, se a gente for analisar qual que é o produto mais lucrativo da cana-de-açúcar, certamente é a cachaça. Então, se a gente pensar que a gente tem uma garrafa de cachaça que pode ser vendida por R$ 100, por R$ 200, por R$ 1.000, né, que pode chegar, certamente a gente está falando da onde nós vamos ter muito mais ganho, né, a partir da mesma matéria-prima. Então, é uma matéria-prima muito abundante, é uma matéria-prima barata, é um parque industrial grande que a gente tem, então, capacidade de produção, ela pode facilmente dobrar. A gente só não tem a qualidade e o marketing necessário para emplacar essa bebida no mundo, como, por exemplo, tequila, né? Então, a tequila, 70% da produção de tequila, ela é exportada. Ué, mas por que que a cachaça não é, né? Então, isso são questões que a gente deve pensar realmente e que a gente deve analisar, porque tudo se pauta na falta de qualidade ou na baixa qualidade que nós temos aqui, né? E na falta de comunicação ou na comunicação ruim que nós temos também. Então, são várias questões juntas, né, que trazem aí informações de que nós estamos errando em diversos setores, né, em diversos momentos aí com a produção da cachaça. Mas, gente, isso também não é o fim do mundo, porque a partir do momento que a gente entende isso, nós conseguimos trabalhar para mudar esse cenário. O problema é se a gente não tivesse enxergado esse cenário, né? Então, como trabalhar para mudar isso? Se engajando em em muitos grupos que promovem a qualidade da cachaça, como confrarias, como Câmara Setorial para os produtores, como órgãos de organizações de produtores, a gente tem vários aí. Então, assim, nós precisamos sempre pensar no bem do produto, né, e como melhorar a visibilidade e a qualidade da categoria do que uma marca sozinha. Então, uma marca sozinha não faz nada. Imaginem vocês se o Scotch Whisky, né, o whisky escocês não fosse famoso e nós tivéssemos pequenas marcas de whisky na Escócia. Como que eles iam fazer para comunicar com o mundo inteiro que eles tinham um produto de qualidade, se a qualidade não fosse tão boa assim? Não ia acontecer. Ou ia demorar 200 anos para acontecer, né? Então, a gente tem que pensar também como que nós, como categoria de produtos brasileiros, aceleramos esse produto em nível internacional. Obviamente, por dois pontos principais. Qualidade, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos olhando para a qualidade, visando aquela palavra que eu falei, que é a melhoria contínua, né? Nós estamos visando a melhoria contínua e com foco na qualidade. Porém, nós temos aqui, do outro lado, né, a parte da comunicação. Como é que nós vamos comunicar e apresentar esse produto, que é extremamente importante, né? Então, falta muito aí a gente trabalhar nessa questão de valorização da bebida antes de qualquer outra coisa, tá? Bom, gente, vamos lá na próxima aqui. Esse trabalho ele mostra também, esse trabalho ele foi feito lá em 2012, depois em 2012, 14, depois a gente continuou fazendo esse trabalho de monitoramento da qualidade das cachaças no Brasil. Então vamos pensar que lá em 2012, 2014 a gente ainda não tinha legislação relativa ao carbamato de etila, que é um contaminante cancerígeno, né, presente em todos os destilados e não somente presentes, mas controlados em todos os destilados, e que a gente tinha na época um problema muito grande com relação a teores muito altos de carbamato de etila na cachaça. Então eu lembro que nós temos assim uma legislação nos Estados Unidos, Canadá, do limite ser 150 microgramas, né, ppb, desse componente. No Brasil estava se propondo 210 na época, mas, por exemplo, se a gente quiser exportar hoje, a gente tem que ter
atender a legislação de fora do país. E, como eu trabalhava em laboratório, eu fiquei 10 anos trabalhando em laboratório de análise, de pesquisa, a gente analisava todos os dias, praticamente, cachaças lá com 1.000, 1.500, 2.000, 6.000, eu já cheguei a analisar, 6.000 ppbs, né, partes por bilhão ali, 6.000 de carbamato de etila, sendo que a legislação nos limitava ali, né, a proposta de lei iria limitar-se a 210. Então, nessa época, a gente estava com um problema gigante de qualidade, da onde vinha esse contaminante. Então, para quem está lá no curso A Ciência da Cachaça, né, a Química da Cachaça, sabe, né, que eu falei que pode vir de diversas fontes de contaminação, diversos precursores que a gente fala, que são moléculas que se unem após a destilação para formar o carbamato de etila. Então, essas moléculas, elas são chamadas precursores, porque são partes do éster, que é o carbamato de etila. E aí, gente, nós tínhamos um problema gigante. Monitoramento disso tudo. Quanto das cachaças que são registradas, elas estavam dentro da legislação, né? Não somente carbamato de etila, mas a gente tem aqui nessa coluna uma série de outros componentes que hoje se mantêm da mesma forma, esses limites críticos, né? A gente tem a mesma tabela praticamente daquela época, 2012, 2014, a gente está falando de 10 anos atrás, tá? Então, existiram muitos programas com foco em qualidade para ampliar cada vez mais a qualidade da bebida e para investigar como é que eu vou reduzir esse contaminante e os outros também, né? E esse trabalho que eu fiz, que foi publicado numa revista internacional muito, muito boa, ele identificou que 50%, 50,7% das aguardentes, e aí a gente engloba cachaça e aguardente, né? Que é praticamente muda o grau alcoólico, né? Comerciais não atendiam a legislação na época. E desses 50%, 37% era relacionado ao carbamato de etila. Então, nós tínhamos um problema gigante, né, olhando para o carbamato de etila, que eram produtos registrados, produtos que estavam sendo comercializados, né, marcas importantes de mercado, que estavam, de certa forma, tendo que se adequar à legislação que ia ser cobrada ali, ser colocada, ser publicada nos próximos momentos, muito próximo. E aí a gente viu que, para sanar tudo isso, diversas pesquisas que eu trabalhei nesse contexto de redução e formação de carbamato de etila, levaram a uma conclusão única, que boas práticas de fabricação resolveriam esse problema, tá? E hoje, esse trabalho de monitoramento, ele continuou, a gente fez de novo em 2017, 2018, depois 2020, e esse trabalho hoje informa para a gente que o problema não é mais carbamato de etila, que a gente tem ali cerca de 2% das cachaças comerciais, ou seja, registradas e que estão no mercado, estão saindo da legislação por algum motivo. Passam esse limite crítico por algum motivo. Então, não é só carbamato de etila, tem os componentes ali. Então, quer dizer que em 10 anos a gente sanou um problema gravíssimo de qualidade, que era um problema de um componente cancerígeno na bebida. Então, a gente conseguiu sanar. Mas o que foi feito para tudo isso? Foi promovido muito, muito o debate e a implementação de qualidade. E, obviamente, quando a legislação impôs, todo mundo teve que buscar alternativas, né? Então, tiveram marcas, produtos, indústrias que criaram equipamentos novos de destilação para tirar esse contaminante, esses precursores, mexeram ali na sua planta de produção, nos seus equipamentos, ou criaram processos a mais para lavar a cana, limpar esse caldo, levar a limpeza aí para o processo. Então, a limpeza, a higiene, fez toda a mudança, fez toda a diferença quando a gente fala desses produtos, tá? E aí, a pergunta para vocês, e quero que vocês me respondam, pode ser por áudio, pode ser por escrito, é a pergunta que todo mundo que está no curso de sommelier já fez, né? Essa pergunta foi uma das primeiras perguntas do curso, que é: o que é qualidade da cachaça? O que para você é uma cachaça de qualidade?
Então, descreva em uma linha ou uma palavra aí, né? Podem escrever o que para vocês é uma cachaça de qualidade e como é uma cachaça sem qualidade. Então, é interessante a gente ver que nós temos os dois pontos, né? A cachaça de qualidade e aquela que não tem qualidade, e que isso pode sim trazer problemas sensoriais. Isso pode refletir no sensorial do produto, ok? O que que é uma cachaça de qualidade? Ou o que que é uma cachaça que não tem qualidade? Quem pode escrever ou quem pode falar aqui pra gente? E aí? Alguém quer falar? Quer escrever? A Giovana diz: cachaça que atende os padrões de identidade e qualidade do mapa é qualidade. Gabriel, qualidade atende à legislação só ao gosto do consumidor. Agradável ao consumidor. Ótimo. Alguém falou? Mais alguma coisa? É interessante a gente ver que o nosso conceito ele se pauta na legalidade. E ele deve se pautar na legalidade, né? Como muita gente está falando aqui, ó. Que traz, atende à legislação, está dentro da legislação, né? Mas ele é muito além disso. Então, está dentro da legislação, gente, é o mínimo, né? É o que o Ministério da Agricultura disse: olha, com esses requisitos você pode comercializar. Se você não tiver isso aqui, você já está comercializando um veneno, vamos dizer assim, né? Uma bebida que não se enquadra, que faça mal à saúde do consumidor. Então, isso realmente é muito importante. Então, é agradável ao consumir, cachaça com qualidade técnica e sensorial, cachaça que tenha sabor e um cheiro agradável a ser consumido, perfeito do aspecto sensorial. Qualidade sensorial aguça os sentidos, sem qualidade repele, agride os sentidos. Muito legal, Maura, é bem isso mesmo. É o que a gente estuda aí no sommelier. Quais são esses sentidos que aguçam e quais são esses sentidos que repelem, para a gente poder identificar e nomear, né, esses problemas aí de características sensoriais aí do produto. A Patrícia, então, cachaça de qualidade tem aroma agradável, tem maciez no gole, tem qualidade que incomoda os sentidos. Perfeito. E o Tiago, cachaça de qualidade pode ser a que tenha todos os processos controlados e registrados. Olha que legal, né? Visões diferentes para o mesmo produto. Então, gente, vou falar para vocês que todas as visões estão corretas e que a qualidade realmente é aquela cachaça que tem tudo isso junto, né? E como chegar em tudo isso junto? Com os sistemas de boas práticas de produção, controle, garantia da qualidade e o que a gente chama de rastreabilidade, que nós vamos falar um pouquinho do que é isso. Então, a qualidade, ela é qualidade química e a qualidade sensorial, tá? Então, química é aquilo que está na lei e sensorial é tudo que vocês falaram que vai trazer, de certa forma, aspectos muito positivos para o aroma, para o sabor, para a visão, né? Ela é bonita, tem uma garrafa bonita também, e para as sensações que a gente tem provando esse produto. Então, aqui nós temos processo de produção da cachaça, um fluxograma básico aqui para vocês. Lá na plataforma vocês têm muitas coisas interessantes, onde a gente vê o que nós chamamos de pontos críticos de controle, né? Então, colheita, cana-de-açúcar, extração do caldo, preparo do mosto ali para fermentar, ou tratamento térmico, ou aquecimento, ou decantação, resfriamento, fermentação, aí a destilação, o envelhecimento ou armazenamento, padronização, filtração, engarrafamento, rotulagem, encaixotamento e expedição. Então, aqui nós temos o que nós chamamos de etapas do processo de produção, que é um fluxo de marcha à frente, e cada etapa que a gente passa, nós podemos agregar qualidade ou agregar contaminação, né? Então, é isso que a gente vai falar
um pouquinho aqui. Pessoal, tem alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer comentar ou perguntar? Fique à vontade, Mauro quer. Pode falar. E aí? Não, a gente não está te ouvindo, peraí, Mauro. Não, desculpa, Aline, Aí. eu até quero perguntar mais para frente. Desculpa, foi sem querer que eu abri. Ah, tá. Mas se quiser, pode perguntar, fica à vontade. Não, eu ia te perguntar assim, mas acho que você vai falar disso agora. Mas eu tenho muita questão assim com relação às variedades da cana, né? Uhum, E como você mescla variedades, se você quer ter um cultivo, por exemplo, maior ao longo do ano, então ter variedades diferentes, né? E como é que isso sim, pode interferir no resultado? Eu tenho alguns sim, debates lá com o nosso agrônomo, que ele fala muito que é mais a questão do controle, né, do BRICS e do açúcar. E eu fico com essa curiosidade aí da questão das variedades, assim, quanto que isso pode impactar, sabe? Principalmente perfeito. quando tem troca ou mistura. Uhum, perfeito, ótimo. Bom, então, essa pergunta é bem interessante. Inclusive, gente, eu vou colocar lá no grupo de vocês, eu acho que já tem, tá? Um e-book sobre perguntas e respostas, assim, sobre as maiores dúvidas que a gente tem, né? E também o que é mito, o que não é mito, o que realmente pode fazer sentido. Então, assim, por que a gente tem variedades de cana diferentes, né? Então, vamos começar aí das boas práticas desde o cultivo da cana. Porque nós precisamos ter cana durante a safra toda. E algumas variedades, elas são precoces, médias e tardias. Então, são aquelas que elas amadurecem antes da safra, no começo da safra. Outras amadurecem no meio da safra e outras amadurecem mais para o final da safra. E qual que é a diferença entre elas, né, essas variedades? Essas variedades, elas foram desenvolvidas exatamente para isso, para que você tenha um tempo a mais de safra, uma safra mais longa, e possa ir colhendo essa cana de acordo com o momento em que ela chega no seu ponto máximo de maturação. O que quer dizer isso? No momento em que ela tenha mais açúcar, tá? Então, para o processo de produção, a gente visa uma cana com alto Brix, que é um açúcar mais alto. Qual que é o Brix ideal? Que eu falo, nossa, tá muito alto, põe lá para moer, né? Corta essa cana e põe para moer. É 25, tá? Então, esse Brix 25, ele é o melhor dos cenários aí. E a gente tem um Brix 16, 17, que é muito ruim. Então, se tá, sua cana tá 16, 17, 18, você tem que deixar ela mais tempo plantada, né? Para que ela agregue açúcar no seu processo. Isso é fantástico, é extremamente importante, tá? Então, esse é um ponto principal e é o único ponto em que a gente deve olhar, tá? Agora, existe muito a questão da história, de falar que uma determinada cana, ela oferece características melhores que a outra e tudo mais. Mas quando a gente fala no processo de produção da cachaça, a cana, ela interfere muito pouco no produto final. Se for envelhecida, ela não interfere quase nada. O que vai interferir é mais o álcool, o açúcar presente nela, a quantidade de açúcar presente nela. Se for uma cachaça branca, ela vai trazer aromas, vai trazer sabores, mas que foram produzidos na fermentação e não que vieram especificamente da cana, porque todo o caldo de cana ele é transformado no processo de fermentação. Então ali os aromas são gerados. Então os aromas da cachaça não vêm da cana, eles vêm do processo de fermentação do caldo da cana, ou seja, eles são transformados ali através da fermentação. Então, não podemos dizer que tem um aroma específico da variedade de cana. Isso não vai ter, tá? Nem uma análise molecular que vai analisar todas as moléculas possíveis vai identificar que essa concentração determinada de molécula vai promover, por exemplo, um atributo sensorial diferente. Não vai acontecer, tá? Então, isso é uma coisa que a gente deve sempre pensar em como refletir melhor, né, sobre essa qualidade aí, pessoal. E falar que é uma cana caiana, né, uma cana XYZ, ela é melhor que a outra.
isso é muito difícil da gente provar. Eu quero dizer que, até hoje, gente, nenhum estudo científico provou que realmente isso é relevante para as características sensoriais do produto final, tá? Eu já fiz estudos sobre isso, já vi outros estudos que foram feitos depois, e a gente não chega num resultado conclusivo, tá? É diferente, por exemplo, do que um whisky. Isso é importante, porque às vezes o pessoal pega um conceito lá do whisky, do vinho, e traz para cachaça, tenta encaixar, né? Mas não é assim, né? Então, quando a gente está dando aula de sommelier de cachaça, por exemplo, tem um pessoal que pode vir de sommelier de vinho e fala as coisas que não tem nada a ver, porque a gente está comparando fermentado com destilado. Então, basicamente isso. No uísque, nós temos variedades de malte diferentes que foram desenvolvidos para dar aromas, sabores e texturas diferentes ao mosto e, consequentemente, ao uísque. Poxa, Aline, mas agora confundiu tudo. Por quê? Porque o que que é o caldo de cana? O caldo de cana é sacarose, açúcar, caldo de cana é água e sais minerais. Se a gente pegar a composição de caldo de cana, é só isso. Então, é só açúcar, água e sais minerais que vão para o processo. Agora, o que que é o mosto de um malte? Ele é um grão. Então, ele tem amido, ele tem proteína, ele tem fibras, ele tem muitas coisas ali dentro que vão ser transformadas no processo de fermentação. Então, a estrutura da matéria-prima, a composição da matéria-prima é outra completamente diferente e muito mais complexa, infinitamente mais complexa do que um caldo de cana, tá? Então, isso é importante. A gente só espreme a cana e sai a garapa e a gente vai pôr para fermentar. No whisky, gente do céu, você tem que moer em 3 granulometrias diferentes o grão, colocar aquilo para cozinhar, vai cozinhar durante horas ali com diferentes temperaturas. Você vai esfriar aquilo lá, você vai filtrar aquilo lá, você vai separar o bagaço do líquido que vai ser fermentado, você vai colocar uma levedura específica, vai controlar todo o processo, pH, temperatura. Então, assim, é um processo infinitamente mais complexo do que você moer uma cana e colocar para fermentar, por conta da composição mesmo da matéria-prima. Ok? Eu demorei bastante para explicar isso, porque eu acho que isso realmente faz sentido a gente desmistificar aí. Muita gente não queria que fosse, mas é basicamente isso, tá? O que não significa que você não possa usar isso como marketing, ok, gente? Marketing, comunicação, história, é muito rico. E sim, usem isso o quanto puderem, porque isso vai atrair as pessoas. Só falem a verdade, né? Essa cachaça é feita de uma cana X, essa é uma Y, essa é Z, né? Não precisa falar que traz aspectos diferentes e tudo mais, mas falem que é uma diversidade de cana, enfim. Isso o consumidor já vai considerar como um produto mais interessante. Então, vamos lá para as boas práticas de cultivo e colheita da cana. Colheita da queima, né? Então, muitos estados ainda a gente queima a cana para trazer aí uma colheita mais fácil. Muitas vezes em lugares que o terreno é acidentado, a gente não consegue colocar máquina. O ideal é que a gente tivesse uma colheita da cana crua, mas como existe muita palha, esse processo acaba sendo muito demorado e muito custoso. Então, quem colhe cru vai ter um produto melhor, com certeza, né? Mas vai ter um produto mais caro. Por quê? Um cortador de cana crua, ele corta 4 toneladas por dia. Um cortador de cana queimada, igual essa foto, ele chega a cortar 80 toneladas por dia. Então, de 4 para 80, gente. É uma coisa assim absurda, né? A diferença do que a gente está falando, né? No corte manual. Então, lógico, a queimada, ela pode ser evitada, ela vai trazer o quê? Muito mais cinzas, vai trazer furfural, ela vai trazer minerais ali que vão trazer sujeira para o processo, vai ser um processo mais difícil, vai ser uma fermentação mais lenta, vai ser uma decantação mais lenta, com mais sujeira, vai ser um caldo mais escuro, com muita espuma, que traz contaminação com ele também.
tá? Então, assim, se a gente puder evitar a queima, é um ponto crítico de controle que a gente tem para agregar a qualidade do produto. Ok, gente? Corte mecanizado, a Denise falou. Sim, existe. Qual que é o problema do corte mecanizado? Nós precisamos de produções muito grandes, áreas muito grandes, porque a máquina ela é muito cara para estar lá cortando. E a máquina, ela corta em toletes, em pedaços, né? Então, pedaços assim de mais ou menos 30, 40 centímetros. A máquina corta e pica, corta e pica. O problema está em eu fazer que ela chegue rapidamente ao processamento, à moagem. Então, se eu cortar com a máquina e cortar ela cru, né? Eu vou fazer essa cana chegar mais rápido para a moagem, porque cada corte que eu dou, eu abro mais duas superfícies de contato e entrada de micro-organismo, dos dois lados. Então, eu não posso deixar muito tempo. Quanto mais rápido eu for, mais qualidade esse produto vai ter. Ah, Aline, mas aí lava ou não lava, né? Então a gente está falando de uma outra questão muito polêmica aqui, né? Primeiro, o local de armazenamento dessa cana tem que ser limpo, pavimentado, coberto, não dá para jogar no chão. Então, lavar é super indicado. Aline, mas não dá porque eu tenho uma produção muito grande. A grande indústria lava cana. Ah, Aline, não dá porque a minha produção é muito pequena. A pequena indústria lava cana. Então, coloca esses peixes em cima de pallets e lava com máquina VAP para tirar a sujeira que vem do campo. Isso, gente, faz uma diferença. Se eu pudesse falar assim, 50% da diferença da qualidade do processo tá na eliminação de sujeiras nessa lavagem da cana pré-processamento, tá? Ah, não, imagine que eu vou lavar cana. Então você vai entrar com uma carga de micro-organismos gigantesca dentro da sua fábrica. E já saiba que nesse momento você não vai ter um produto de alta qualidade. Não vai ter, tá? Então isso é bem enfático. Eu conheci diversos produtores que falaram muitas coisas a respeito disso, mas não tem como, gente. A limpeza e a lavagem, não adianta você limpar a sua dorna de fermentação, você lavar o seu fermento, você entrar com caldo sujo. Se aquela cana ficou ali por horas pós-corte, ou dias às vezes, se aquele caldo está espumado, não decantou direito, ou podia decantar mais, não dá, gente. Não vai ter um produto de qualidade. Então, eu diria, se eu fosse escolher um momento onde eu tenho que ter mais atenção com a qualidade, é nesse momento. É na matéria-prima. É o principal. Porque entrando limpa e sua indústria estando limpa, todo o processo segue no fluxo que visa a qualidade. É chocante, né, quando a gente fala isso, mas realmente é isso mesmo, tá? É isso mesmo. Ok? E aí, moagem da cana, né? Então, eu tenho que ter ali local limpo, pavimentado, coberto, longe de animais, sujeiras, enchentes, infestação por pragas, de até no máximo 24 horas, esse tempo da colheita até o processamento. Então, exposição aos micro-organismos deteriorantes aí. Tenho a decantação, então esse caldo de cana, ele já vem com sujeira, ele precisa decantar. Eu falei das cinzas, né? Não dá para fazer mesmo que você lave a cana, ele não vai ser totalmente limpo, né? Então ele precisa decantar nesse decantador aqui, que é esse sistema de aletas, né? E aqui é a dorna diluidora, onde a gente vai padronizar esse caldo, ou seja, adicionar água para que você diminua o Brix, a concentração de açúcar, e essas leveduras consigam fermentar de forma muito melhor, tá? Então, eu tenho aqui, né, materiais, equipamentos de aço inoxidável, porque eu posso lavar muito bem, limpar muito bem, né, eliminar essa sujeira, esses bagacilhos, terras, insetos, que eu possa diluir com água, né? E essa diluição, pensando na qualidade da água, nós temos um módulo lá nesse curso que só fala de água, tá? Então é muito importante porque a água é o que mais nós temos no processo, é o que mais nós temos no produto. A água entra no processo em diversas fases. Na lavagem da cana, na diluição, ela pode entrar na lavagem do fermento, na fermentação, e ela entra no processo final de padronização. Então, qual que é o tipo de água? Quais os cuidados? Quais as obrigações dessa água? A gente tem lá um módulo só falando de água, um e-book de qualidade da água, que é fantástico. Então, assim, esse foco é muito importante, tá? É um material que está todo lá na plataforma para quem está inscrito no curso. Quem não está inscrito pode falar comigo depois que
ainda dá tempo de se inscrever e ter acesso a tudo isso. Então, essa água sempre com uma qualidade ótima, né? Uma água potável. Tratamento térmico, ele é facultativo, então muitos produtores dizem, eu não consigo tratar termicamente, ou seja, fazer uma pasteurização do caldo, porque isso realmente dá um tempo muito maior no seu processo, ele dá uma lentidão muito maior, mas existem alguns produtores que tratam esse caldo termicamente ou retiram mais ainda as sujidades desse processo, tá? Então, isso é uma pasteurização que a gente chama, isso daqui é um pasteurizador, né, de troca de calor, onde ele aquece de 70 a 100 graus rapidamente, então o produto ele passa rapidamente aqui, vai para essa dorna de decantação, né, e esfriamento, tá? Então, ele reduz a carga microbiana do contaminante e clarifica também esse produto. Então, a gente vê os aspectos, né, do mosto. Então, bolinhas bem pequenininhas, né, nada daquela fermentação estilo panetone, assim, que a gente vê uma fermentação muito espumada, né, muito vigorosa. Então, assim, se o caldo estiver limpo, como eu falei, se a cana estiver limpa, isso aqui vai fluir, né? Essa etapa vai fluir. Não vai derramar dorna, né? Vai ser uma coisa bem organizada e a gente vai ver que os aromas desprendidos que são formados aí são realmente muito, muito agradáveis, tá? Então, a gente tem, né, aspecto visual do vinho, que é depois da fermentação, que é o que a gente chama de espelhamento aqui. É quando a fermentação cessa, nós temos vinho, quer dizer, todo o açúcar foi consumido e a gente tem álcool aqui presente, né? Cerca de 8% de álcool aproximadamente. E aqui a gente tem, se deixar muito parado, isso daqui a gente começa uma fermentação por bactérias acéticas, que são contaminantes, que dão acidez. Então, isso a gente não quer. A gente quer que a levedura ela decante. Eu vou retirar esse sobrenadante, esse líquido sem levedura, e vou enviar para dentro do alambique e começar o cozimento, tá? E começar a minha destilação. Então, isso é algo mais simples, esse processo, né, do espelhamento, é algo que qualquer pessoa consegue entender, né, essa fermentação, esse espelhamento. Aqui a gente vê contagem microbiológica aí de caldo fresco, caldo contaminado e caldo tratado termicamente, né? Então, às vezes ele cai bastante o índice de bactérias aqui para o tratamento térmico, mas o fresco ele já tem também uma classificação bem menor. Adriana está aqui. Pessoal, vou dar uns 3 minutinhos aqui e a gente já volta, tá? Só para quem quiser tomar água e ir ao banheiro, a gente já volta para finalizar esse processo aqui, que é o principal da nossa aula de hoje. Então, a gente está às 20h17, às 20h20 a gente já retorna. Bom, gente, vamos continuar aqui. Aqui é o processo de fermentação, né? Então, a gente tem caldo de cana sendo fermentado através de leveduras, temperatura que vai no máximo 32 graus, então não deixar acima disso, porque aí você produz outros componentes que não são tão desejáveis assim. pH, então existe um ponto crítico aqui de temperatura e pH de controle. E aí ele forma etanol, CO2 e outros componentes secundários que são os congêneros. Então, quem viu lá o nosso curso de Química da Cachaça, a gente estava falando desses componentes secundários aqui e do etanol que também tem lá, né? Então, são os componentes que são também formados junto com o álcool através da ação de leveduras. E eles são responsáveis por aroma e sabor, e a gente tem também os contaminantes. Então, esse processo ele é básico, né? Mas existem aí muitas vias metabólicas que eu não vou falar agora, porque não é o caso aqui, mas para transformar esses compostos. E aí, na fermentação, nós temos os pontos críticos de controle em diversos pontos, né? Ou seja, em diversas classificações aqui. Dornas de aço inoxidável, então a gente não pode fermentar em dornas de madeira ou de plástico, isso é classificação legal, né? Porque isso fica muito difícil a limpeza dessas dornas.
O tipo de fermento, então, ele pode ser um fermento selecionado, e aí eu posso usar um tratamento térmico para preservar esse fermento ou não, né? Então, eu posso ser um fermento espontâneo ou uma fermentação caipira ou leveduras selvagens, mas é importante que eu sempre controle esse fermento. Então, uma fermentação caipira, que o pessoal fala bastante, ou fermentação espontânea, ou levedura natural ou selvagem, o que quer dizer? Quer dizer que eu tenho que controlar muito mais do que se eu tivesse colocado ali uma fermentação por fermento selecionado, um fermento que foi produzido e, e concentrado ali para vocês, tá? Então, aqui, ventilação, piso, janela, forros adequados, para quê? Tudo isso promove a limpeza e a segurança do local. Então, tem que ser muito limpo. Uma sala de fermentação tem que ser um dos 2 lugares mais limpos da fábrica. Onde que é o segundo lugar mais limpo da fábrica? É a sala de invase, né? Então, fermentação e sala de invase são as áreas de maior controle ali que a gente tem que ter, tá? E, logicamente, segurança com relação à ventilação, porque o CO2 é um gás tóxico que é bastante produzido na fermentação, é um gás que vai para baixo, ele é um gás mais denso que o nosso gás atmosférico, né, o nosso oxigênio, então ele fica concentrado embaixo. Então não adianta eu ter somente janelas no alto, eu tenho que ter também saídas de ventilação no baixo aqui para o CO2 sair da própria sala. Então, aqui é o momento que pode ter contaminação, então, volto a dizer, quanto mais limpo tiver, melhor vai ser. Então, aqui eu tenho algumas dornas para mostrar para vocês que isso aqui é uma condição ideal, isso aqui é uma condição ideal, porém, isso aqui não é uma condição ideal. Então, fermentação aqui, ela ocorre, né, em uma caixa d'água, isso não pode, né? Aqui eu tenho fermentações ideais, as dornas, gente, elas podem ser abertas, mas também podem ser fechadas. Então, tem alguns produtores que querem atingir um resultado ainda melhor com relação à qualidade e fecham essas dornas, obviamente, com uma saída de líquido, né? Mas fecham essas dornas aí. Saída de líquido, não, desculpa, saída de gás, tá? Do gás carbônico. E olha isso aqui, tudo que está errado, né, gente? Então, a gente tem dornas aqui transbordando, uma contaminação super excessiva, apesar dessa dorna parecer de aço inox, né? Muito fermento floculando aqui, isso aqui também é contaminação. Isso aqui nem se fale, né? Virou um panetone aqui, de tanto que fermentou. E esse recipiente totalmente inadequado, que fornece muita contaminação, tá? Pontos críticos de controle na destilação. Então, esse líquido saudável, sem contaminação, vai para dentro do equipamento, ele vai começar a aquecer, e esse aquecimento vai gerar vapores alcoólicos que vão depois se condensar. Então, posteriormente, ocorre a condensação, e é o que a gente chama de líquido destilado ou bebida destilada, spirits, né? Quando ele começa a pingar. Ou pinga, né? Muita gente falou, outro dia me perguntaram, por que chama pinga? Porque pinga, né, do alambique. Então, é um nome tradicional, aí um nome antigo, popular, na verdade. Existem vários nomes, mas tem a ver com essa vaporização do álcool e depois, posteriormente, o processo de condensação. Então, aqui nós temos um ponto muito importante de controle, que é o controle das frações, da separação das frações cabeça, coração e cauda. Então, as primeiras frações destiladas ali, que correspondem por volta de 1% do volume que você adicionou aí dentro da panela de alambique, essas primeiras frações, elas são carregadas de contaminantes. Então, ela tem muito maior teor alcoólico, mas ela tem muito metanol, ela tem muito aldeído, né? Ela tem muito componente que traz o quê? Ressaca, dor de cabeça, neurotóxico, que é o metanol. Então, a gente não quer que isso esteja, a gente quer retirar esses componentes aí. Então, separação da fração cabeça. E a separação da fração cauda, que é o final da destilação, que é onde a gente não deve colocar ali no líquido que vai gerar a bebida, porque nós temos uma acidez elevada. A acidez elevada carrega cobre, carrega precursor de carbamato de etila. Então, essa fração cauda aqui, ela é importante que não esteja, porque ela também traz aspecto sensorial negativo aí para o produto, ok? E a função do cobre, né, que é muito importante. Por que que um alambique é de cobre?
por vários aspectos. O primeiro deles é que o cobre é um metal melhor para a condução de calor. Segundo, é porque ele complexa componentes sulfurosos. Nossa, mas o que quer dizer isso, né? Eu tenho componentes de enxofre, que são aromas ruins, que são formados naturalmente em todo o processo de fermentação, pela levedura. Ela também produz, dentre lá, 400 componentes que ela produz os sulfurosos. E aqui no cobre, ele transforma, ele elimina rapidamente esses componentes para o ar, ele volatiliza para o ar, e também ele transforma ésteres. Então, ele promove aí mais formação de aromas, mais formação de sabor, o contato da bebida com o cobre, com esse metal. Então, é muito importante que a gente entenda isso. E também porque é bonito, né? Então, todo mundo gosta porque realmente é bem bonito os equipamentos de cobre são bem bonitos. Condição de higiene local, então, essa condição tem que ser muito boa, né? Muita higiene. E destino do vinhoto, então, saber que existe uma questão sustentável que eu tenho que me preocupar, que é o resíduo, né? A separação desse resíduo aí e eliminação de uma forma correta. Tá? E aqui falando da separação das frações, nós temos acetaldeído, acetato de etilo e metanol como componentes concentrados na fração cabeça. Então, vocês vão ver lá, né, no nosso curso, quem está com o curso de Química da Cachaça, vai ver que sim, nós temos esses componentes em maior concentração, mas ele também tem, né, no produto geral aí. Butanol, propanol e álcool isoamílico são álcoois mais pesados que são carreados, que são recuperados aí nos vapores alcoólicos juntamente com o etanol. Então, toda vez que eu tiver o etanol, eu vou continuar tendo esses componentes, por isso que eles devem ser bem controlados na fermentação. No alambique de cobre, eu não tenho como minimizar isso, mas em colunas de destilação, eu já tenho pratos da coluna que conseguem reduzir a concentração desses componentes contaminantes aqui. E depois, na fração calda, eu tenho ácido acético e furfural, que são ruins, né? Então, são componentes ruins do ponto de vista sensorial e não devem estar aqui. Certo? E aí, a Denise me perguntou aqui, ó, existem alambiques de aço inox? Sim, né? Existem alambiques de aço inox, são bons também, mas mesmo os alambiques de aço inox, eles têm cobre interno, eles têm parte de cobre, é sempre aconselhável se a gente está produzindo cachaça ou qualquer bebida com genérica, né? Se for gin ou vodka, não precisa. Mas se for uma bebida com genérica, cachaça, aguardente de frutas, brandies, tequila, né? Aguardente de mezcal, aí no caso, whisky, a gente tem que ter uma parte em cobre para que esse cobre retire esses componentes ruins aí, tá? Mas pode sim ser de inox em sua maior parte. E aí, a parte do envelhecimento, armazenamento, nós temos uma legislação grande para adequar, respeitar a legislação, controle do envelhecimento por fiscais do mapa, lacrar barris, isso não existe mais, tá? Então, eu coloco aqui simplesmente para falar para vocês que isso foi uma condição muito específica que se criou fora da lei, tá? Que não está descrita na lei, que muita gente me pergunta quando a gente chega nessa parte aqui. Ah, os fiscais de mapa têm que lacrar barril? Não. Agora a gente entra num tema que é a rastreabilidade, porque a rastreabilidade ela tem um preposto, né? Que é o quê? O autocontrole é do produtor. Então, o produtor ele diz quanto tempo envelheceu, o produtor ele diz qual que é a bebida dele, a qualidade do produto dele, ele tem que ter toda a documentação e todo o registro disso tudo. Né? Então, você tem que se resguardar, tem que ter esse registro para, em caso de uma fiscalização, você ter essa documentação para mostrar, ok? Então, é muito importante essa etapa. E a parte do invase aqui, né? Então, engarrafamento e acondicionamento desse produto. Então, existem lavagem automática, máquinas de lavagem e invase automático, que está sendo cada vez mais utilizado pela praticidade, pela segurança também de higienização dessas garrafas. E existem essas aqui que são manuais, tá? Que também funcionam bem, dão um pouquinho mais de trabalho, mas para as pequenas empresas dá certo. Então, essa área ela tem que ser uma área restrita, área de invase. Por quê? Depois que o produto finalizou, você pode ter um fio de cabelo, uma asa de inseto lá dentro, um parafuso lá dentro? Não.
Então, tem que ser uma área bem restrita, uma área bem limpa, porque você tem que assegurar que o seu produto ele seja envasado com todas as questões de segurança enfim, não tenha contaminação externa nesse momento. E aí, a amostragem de lote, né, gente? Uma coisa que muita gente não sabe é que todo lote, quando você coloca o número de lote, você tem que separar duas amostras, que é a prova e a contraprova sobre a qualidade daquele produto. Então, toda vez, por exemplo, um pequeno produtor ele vai fazer isso quando? Toda safra ele vai ter uma prova e contraprova. Se acontecer alguma coisa com o seu produto, você tem que ter para fazer análise, para apresentar para o Ministério da Agricultura. Então, isso é bem importante, tá? Laboratório de análise, o que é interessante a gente ter, né, dentro de um laboratório, é acompanhamento do produto no mercado. Então, o que é o acompanhamento do produto no mercado? É você ter a certeza de onde que foi, para onde que foi esse seu produto, né? Quais são os pontos de venda, quais são os canais de distribuição dele. Por quê? Se acontecer algum problema, você tenha como fazer o recolhimento desses produtos, né? E, lógico, fazer análise, né? O Ministério da Agricultura ele vai buscar, né, saber o que aconteceu, enfim, tem que ter essa prova e a contraprova guardada dentro da empresa. Então, a rastreabilidade é o processo em que você tem a segurança e tem a comprovação desde o começo até o final, até a mesa do consumidor, né? Isso significa rastreabilidade. Eu vou pegar aqui para vocês, vamos ver aqui, a gente acabou que fala sobre legislação. Deixa eu ver se está falando aqui sobre rastreabilidade. É, a outra. Ela assegura, né, que a gente tenha aí o controle desde a mesa até a mesa do consumidor, ok? Então, lógico que a rastreabilidade é o foco central aqui do nosso curso. Eu vou pegar esse daqui. Tenho aqui para vocês. É uma questão mais técnica, né? Então, o que é a rastreabilidade? O que é, de onde vem e para que serve? Então, a rastreabilidade é um conjunto de procedimentos que permitem detectar a origem e acompanhar a movimentação de um produto ao longo da cadeia produtiva. Então, qual que é a origem da cachaça? É a cana, né? Então, quando que essa cana foi plantada, qual safra, quais são os produtos que foram utilizados ali naquela cana, quando foi feito o corte e quando foi colhida a cana, né? Colhida e moagem. Mediante elementos informativos e documentais registrados. Gente, mas como que eu vou registrar isso, né? Muita gente me pergunta. Gente, um pequeno produtor ele pode registrar num caderno. Não aconselho porque você pode perder o caderno, mas se você tiver um registro num caderno, já está praticando a rastreabilidade, tá? O ideal é que tenha sistema online, né, arquivos digitais, para que você não perca essas informações, né, planilhas digitais aí. Isso tudo a gente explica lá na plataforma do curso também. Isso serve para identificar qual que é o produto, de onde ele veio e para onde ele vai. Tá? Então, a implementação desse sistema de rastreabilidade é a base para aquela frase que eu falo, a melhoria contínua dos produtos e atendimento à era de inovação a qual vivemos. Então, gente, a rastreabilidade ela não serve somente para cachaça, tá? Ela é um termo geral para todo tipo de produto, alimento, bebidas em gerais, o que for, tá? Ela é obrigação. Tá? Então, hoje tem a lei, está na lei que todo mundo tem que ter o sistema de rastreabilidade na sua produção. Ela oferece transparência de informações e assegura a idoneidade do produto. Então, é você mostrando para o seu consumidor que aquele produto não é adulterado, não é falsificado, que ele tem uma origem, você sendo transparente aí com relação ao produto, aumentando a reputação da marca. Então, esse caso de ter uma reputação maior, você poder cobrar mais por esse produto vai te trazer certamente um valor agregado maior. E aí existem, né, todas as documentações que a gente precisa atender com relação à rastreabilidade. Então, o autocontrole do produtor ou legal, a da legislação. A legislação indica que o produtor tem que fazer o seu próprio controle. Não é um assunto novo. Então, desde a aquisição da matéria-prima, insumos, então a levedura também, no decorrer de todo o processo produtivo, é fundamental para garantir a produção
de alimentos seguros, com procedência que respeitam o consumidor e permitam a concorrência leal no setor. Então, isso são classificações, definições, né, do que é rastreabilidade aí. E o que é, então, o produtor ter o seu autocontrole? É basicamente isso que eu acabei de falar, né? Então, tem um artigo científico que eu fiz, tá em, vamos lá, que ano que foi? 2017, foi publicado em 2017, esse artigo eu trabalhei bastante, eu e meus colegas aqui, obviamente, mas sempre a gente vê quem é o primeiro autor é quem realmente teve a ideia e fez mais aí do trabalho, né? Então, esse artigo, a minha intenção maior foi de trazer todos os pontos principais de controle, né? Então, um assunto novo para cachaça, um assunto que é global, mas que a gente não tinha para cachaça. Quais são as boas práticas de produção? Quais são os perigos e pontos críticos de controle? E aí a gente trabalha com perigos físicos, químicos e microbiológicos, né? Então é bem interessante, isso está disponível lá na plataforma de vocês, quem tiver inscrito no curso. E ele traz todas as etapas e todos os momentos que a gente realmente tem que se atentar, né? Desde a cana até a mesa do consumidor. Tá? É bem legal esse trabalho aqui, porque ele entrega tudo para o produtor. E o autocontrole, então, né? A capacidade do agente privado de implantar, executar e monitorar, verificar e corrigir procedimentos, processos e distribuição de insumos agropecuários, alimentos, produtos de origem animal ou vegetal, que visa garantir a inocuidade, identidade, qualidade e segurança. Então, vejam, a gente está globalmente falando que a rastreabilidade ela é seguida do autocontrole, mas que você tem uma responsabilidade muito grande por trás, que é uma lei, né? A portaria aí de 2021 do MAPA tem essa regulamentação. E aí a gente tem os órgãos, né, de regulatórios que a gente tem que atender, então isso tudo a gente vai falar mais na aula que vem, para que quem realmente for executar, né, todas essas classificações, todos esses procedimentos. Então, a gente vai falar um pouco dos órgãos regulatórios, a gente vai falar principalmente das legislações, o que que elas demandam, como cada uma se comporta dentro desse cenário. Então, o que que é importante? Eu sempre falo, você não precisa saber, né, tudo que está escrito lá dentro. Tá? Por exemplo, o decreto presidencial 8671 de 2009, ele fala sobre todos esses processos aqui, ele define todos esses itens. Então, não precisa saber tudo desses itens, mas você precisa saber aonde está a informação que você está buscando, né? Então, isso é muito importante, entender aonde a legislação apresenta a informação que a gente está buscando num determinado momento. E a diferença, né, entre as legislações. Então, a gente fala de boas práticas, que é BPF, que a gente acabou de falar, e a PPCC, que é mais aprofundado, que é isso do artigo que eu mostrei para vocês. Então, análise de perigos e pontos críticos de controle, procedimentos operacionais padronizados e lista de verificação. Então, a gente vai ver isso na aula que vem, quais são os procedimentos que eu devo padronizar dentro do meu processo e como eu vou checar se eles estão sendo realizados ou não. Registro, então, aqui é uma legislação de documentações, enfim, quando se vai começar, né, uma nova empresa, e aqui a gente fala um pouquinho de todas essas leis. Certo? Materiais extras estão lá também, né, de possíveis dúvidas, como que eu vou começar uma indústria, então tem muita gente que vem fazer o curso para saber essa questão legal, né, de como vai começar uma indústria, o que você precisa, qual que é o passo a passo, e tá tudo lá, e a gente vai falar um pouquinho a aula que vem. Pessoal, vamos lá, dúvidas e comentários aqui, a gente tem ainda alguns minutinhos. Eu quero ouvir de vocês, principalmente se vocês notam isso, né? Dentro do processo, quem tem um processo de produção ou quem não tem, mas visita fábricas. Vocês conseguem notar, quem quiser abrir o microfone, fala. Vocês conseguem notar em uma visita ou no processo de produção se existe um cuidado com a qualidade do produto? Isso é notável para vocês ou não? Isso é indiferente?
Vocês conseguem visualizar isso? O que vocês acham? E aí? Alguém já notou? Tem várias pessoas aqui que visitam destilarias, né? Que estão sempre aí visitando. Isso é notável, tá, gente? Então, o Mauro disse que sim, né? A mudança, e a melhoria contínua é notável, tá? Então, a Denise perguntou: o processo de qualidade sofre alguma variação para cachaças industriais produzidas em grande quantidade? Olha que pergunta legal, né? O que que acontece numa produção em larga escala, tá? Vamos colocar uma produção que, obviamente, tem que ser produzida em colunas de destilação. Muito provavelmente é usado antibióticos para reduzir a carga de microbiana e controlar essa carga de micro-organismo. Então, nós temos um volume muito grande, a gente tem muito micro-organismo ali no processo, né? E quando a gente faz escala grande, que é uma produção contínua que a gente fala, ou seja, ele continua fermentando continuamente e destilando. A gente tem aí, obviamente, um índice maior de probabilidade de contaminação. Ah, mas por que que não contamina? Porque existem formas de você reduzir essa contaminação. Não é só com o uso de antibióticos, tá, gente? Eu não estou falando que todo mundo que produz em larga escala usa antibióticos. Isso não é verdade. Existem fábricas que utilizam outros procedimentos ao invés de antibióticos para reduzir a carga microbiana, como, por exemplo, gases que reduzem a carga microbiana do produto, tá? Então, gente, existe um controle, existe uma preocupação numa produção grande quanto controle, porque você pode tanto ter uma contaminação numa produção grande quanto numa produção pequena. Agora, o controle, a automatização e o tempo, as análises são muito mais apuradas e realizadas em uma grande escala. Então, você tem a certeza de que você tem um controle maior de processo. Porque o pequeno produtor, pequeno e médio produtor, que faz ali sua fermentação por batelada, eventualmente vai ter uma fermentação que vai contaminar, que ele não vai saber que aquilo está contaminado, vai passar para o produto final, né? Então, isso é a importância de você entender o que são as boas práticas, quais são os indicativos aí de qualidade do produto ao longo do processo. Mas foi ótima a pergunta, Denise, foi ótimo. Existem muitas tecnologias aí que o pessoal usa, não é só antibiótico, tá? Mas o antibiótico, muitas vezes, ele não é colocado todo o tempo. Então, existe um monitoramento, né, desse processo. E quando existe uma carga microbiana mais alta, eles adicionam o antibiótico. Hoje a gente tem muitos antibióticos naturais também, né, que são feitos ali de lúpulo e tudo mais. Existem algumas controvérsias quanto ao uso e legalidade desse uso, ainda não está totalmente permitido todos os antibióticos naturais, enfim, que entram como coadjuvantes de produção, mas existem muitos componentes aí que são utilizados. Não são utilizados sempre, tá? Mas se de repente uma grande indústria tem que moer uma cana e choveu e a cana vem suja, mesmo que seja lavada, você vai sim entrar com uma carga de micro-organismo muito maior, de contaminação muito maior, e muito provavelmente você vai precisar adicionar um antibiótico na sua produção, tá? A Giovana disse: cachaça de alambique é melhor para a separação de frações do que de coluna? Ou é possível ter boas cachaças de coluna também? Perfeito. É possível ter. Gente, o que é interessante, isso é um grande mito, né? Nós conseguimos ter cachaças tão boas de coluna ou de alambique com relação à contaminação, tá? Separação dessas frações. Então, assim, é o que eu falo, uma produção grande controla muito maior, né? As checagens, os controles, a automatização é muito maior. Então, é muito mais fácil você ter uma produção pequena que você não consiga controlar de tempos em tempos, né? Você espace mais esse controle ou não tem esse controle, do que uma produção grande que tem toda a estrutura de controle em tempo real ali da fábrica. Então, sim, é possível ter boas cachaças de coluna e é possível ter péssimas cachaças de coluna, assim como é possível ter boas cachaças de alambique e é possível ter péssimas cachaças de alambique. Então,
O que eu quero dizer é o seguinte, não é o equipamento de destilação que vai produzir uma bebida boa ou não, e sim o processo de produção e a preocupação com relação à qualidade desse processo, né, e a checagem de contaminação aí. Gente, é isso que eu ia passar hoje para vocês, tá? Quem quiser, não está ainda no grupo e quiser fazer parte, é só falar comigo que eu mando o link, a gente continua com o link de desconto. Esse curso não é um curso divertido, mas é um curso bastante aprofundado com relação à qualidade, a componentes da bebida, como você vai conseguir produto de maior valor agregado, né, de maior qualidade. Então, eu fico à disposição aí. Vocês têm, acho que meu WhatsApp, meu e-mail, enfim, Instagram, acho que cada um vem por um caminho, mas eu sempre consigo atender vocês. Então, venham fazer parte porque realmente tem bastante conteúdo. E para quem já está no grupo, na próxima aula eu vou mostrar todo o conteúdo, como que vocês vão estudar nesse conteúdo ali. Tá bom, gente? Boa noite para vocês. Obrigada, Denise, todo mundo que está aqui assistindo a gente. Um grande beijo. Boa noite. Tchau, tchau.